Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos agora aí retomar, né, mais um vídeo aí da nossa disciplina. Hoje é o último vídeo aí do texto, né, sobre as doutrinas éticas fundamentais. Ou melhor, não é bem o último, é o último vídeo do texto, né? A gente encerra hoje aqui vendo algumas partes aí de algumas teorias, né, surgidas aí no século XX, né? Virada do século XIX para o século XX, que vão influenciar a gente até hoje. E aí a gente encerra essa parte de doutrinas éticas fundamentais, mas só tem mais uma doutrina ética, vamos dizer assim, que eu vou estar colocando para vocês na forma de outros vídeos. Tá? Eu vou buscar vídeos no YouTube, eu não vou gravar um vídeo, porque o próprio texto não aborda, que é a questão da ética libertária, né? Que não está lá no texto, mas é um conteúdo que eu considero bastante atual, que está bastante em discussão hoje em dia aí. E como o texto não aborda, então eu não vou fazer um vídeo gravando, né? Mas eu vou buscar vídeos aí na internet para disponibilizar para vocês sobre o tema, tá? Então, sobre o texto do texto mesmo, esse aqui vai ser o último vídeo, né? E aí depois a gente já vou disponibilizar os textos aí da ética libertária, e depois a gente já vai direto cair no código de ética, né? Que é o principal objetivo aí da nossa, principal, digamos assim, a cereja do bolo, né? Da nossa disciplina aí, né? Então, retomando o que a gente tinha visto, né, na aula passada, no último vídeo, a gente viu um pouco sobre o existencialismo, né, sobre aí a ética contemporânea. A gente vai discutir um pouco sobre o existencialismo com Kierkegaard, né, com Sartre, né, e o que a gente estava observando é que a ética moderna e a ética contemporânea, cada vez mais, elas estão se transformando numa ética antropocêntrica, se transformando não, né? As características da ética moderna e da ética contemporânea são serem éticas antropocêntricas, só que a principal diferença é que a ética moderna ela ainda vai estar falando de um homem abstrato, né? De uma noção, de um conceito de homem, ainda lá muito preso numa filosofia idealista, né? E cada vez mais a gente está vendo que esse homem ideal aí, ele está se transformando, da ética, né? Ele está se transformando num homem concreto, num homem real, do dia a dia, e cada vez colocando menos ênfase em aspectos metafísicos, né? E cada vez mais em aspectos mesmo da relação do dia a dia, do convívio entre as pessoas, tá? Até culminar, digamos assim, com o que a gente vai ver hoje aqui, que vai ser, por exemplo, no marxismo, que vai ser, acredito, o mais materialista, né, de todas aí as concepções filosóficas. Tá? Então, para a gente não perder muito tempo, vamos cair logo no texto, né? Então, ali, na parte do texto que vocês já devem ter olhado, devem ter lido, né? O autor lá, ele vai estar falando aí sobre o pragmatismo, né? Então, o que é o pragmatismo? O pragmatismo não é bem uma corrente filosófica, tá? Não é bem... É mais como a gente poderia dizer uma linha de pensamento, tá? Uma forma de pensamento. Não dá para você colocar bem assim, autores pragmáticos, não existiu bem isso. Tá? É mais como se o pragmatismo fosse uma coisa assim que surgiu e ela está entranhada em várias linhas de pensamento, várias formas de pensamento. Vocês vão ver que o próprio marxismo, por exemplo, ele tem muito de pragmatismo, ele é bastante pragmático, né? Então não é bem uma doutrina teórica, tá? Mas assim, é mais uma forma de pensamento que a gente vai encontrar ela assim, difusa, diluída em vários autores, aí, em várias concepções teóricas, tá? Então, o que é o pragmatismo? Como é que ele surgiu? Então, as condições político-econômicas, principalmente nos Estados Unidos, tá? Que é onde o pragmatismo vai efetivamente ter bastante força, vai se desenvolver bastante, possibilitou o surgimento de uma filosofia, aqui filosofia entre aspas, tá? Afastada da especulação e dos problemas abstratos e mais preocupada com questões práticas entendidas no sentido utilitário, né? Então vejam, observem só isso aqui, ó. Veja, é um modo de pensamento que está aqui, ó, afastado da especulação dos problemas abstratos, viu? É isso que eu estava falando agora há pouco, quando assim, a gente está observando que cada vez mais o nosso modo de pensamento e, consequentemente, a nossa ética, ela está saindo de uma questão idealizada, a gente vai ver muito forte lá no começo da história da humanidade, lá com os gregos, por exemplo, e está cada vez mais aqui, ó, preocupada com questões práticas entendidas no sentido utilitário, ou seja, aquilo que é útil para eu efetivamente viver a minha vida. Não estou muito interessado se as questões
em questões teóricas sobre o que é o certo, o que é o errado. Eu quero saber o que funciona para eu sobreviver, né? Eu sou muito a própria pragmática, né? Ela vai dizer isso, o que resolve o meu problema, né? Então, cada vez mais a gente vai ver, por exemplo, é fácil entender porque que isso se destaca nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai ser um país que vai, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai ter um grande desenvolvimento aí da indústria e tudo mais, então ele vai ser extremamente competitivo do ponto de vista aí do mercado econômico. Então, muitas vezes, para você ser competitivo mesmo no ponto de vista econômico, não sobra muito tempo para você fazer grandes reflexões. Você tem que ver o que funciona e o que não funciona, né? O que é prático e o que não é prático, o que resolve o problema e o que não resolve o problema. Então, não é à toa que essa corrente de pensamento vai ter uma grande difusão aqui nos Estados Unidos, tá? Então, para o pragmatismo, a verdade é o que é útil. Tá? Então, em termos de ética, a gente poderia dizer assim, o bem para o pragmatismo é aquilo que é útil. O que importa é aquilo que é útil. Aquilo que não tem utilidade, ele não é verdadeiro, não é interessante, ou não é ético, ou não é bom. Tá? Ou seja, aquilo que melhor me ajuda a viver e conviver. Então, aquilo que efetivamente vai fazer com que eu consiga, como eu estava dizendo hoje, resolver os meus problemas, né, de uma forma pragmática, de uma forma prática, de uma forma útil. Tá? Só um exemplo para vocês entenderem como é que isso funciona. Deixa eu dar agora me ocorreu aqui uma lembrança de uma vez que eu estava fazendo a minha garagem aqui em casa e eu tinha contratado um pedreiro, né? E esse pedreiro ele vinha aqui em casa, eu ajudava ele a fazer a obra, tal. E aqui atrás de onde eu moro, quem sabe onde eu moro tem um pequeno riozinho, né? E ele todo dia de manhã antes de vir trabalhar aqui, ele ia lá e estendia uma rede, né, pra, tipo assim, pegar algum peixe lá e à noite ele via o que pegava lá e ia embora, né? E aí um dia ele me falou isso, eu disse, nossa, mas tem peixe lá naquele riozinho, porque é um riozinho muito pequenininho, não corre um riozinho muito pequenininho. Aí ele falou, não, tem sim, pega lá, você quer ir lá ver? Eu quero lá ver. Aí eu fui com ele lá, né, pra ver lá o peixe que ele tava pescando, e eu achando que tava pegando uns peixes de 40 quilos, né? Aquela coisa. Aí quando eu chego lá, tinha uma redezinha bem pequenininha e tinha uns peixinhos pequenininhos, uns peixinhos assim, muito pequeno mesmo, né? Aí ele pegou um, pegou outro tal. Aí eu assim, cara, mas que peixe é esse, né? Aí ele, esse aqui é o peixe tal, nem lembro qual foi. Aí ele falou, aí eu falei assim, não, mas esse peixe, esse aí é o tamanho dele mesmo, né? Aí ele assim, não, isso aqui dá grande, isso aqui fica mais de 1 metro, não sei o que e tal. Então, aí eu olhei e falei pra ele, mas então você tá pegando, isso aí é filhote, né? Aí ele assim, é filhote. Aí eu assim, não, mas cara, você tá matando o filhote, você não pode fazer isso, né? Você não pode matar porque você tá matando, não é à toa que o peixe grande não entra aqui, porque o rio era pequenininho, então o filhotinho, né, entra aqui e tal, isso fica até ele ficar num tamanho relativamente bom e depois ele vai pro rio grande mesmo, né? Então você está matando o filhote, você não pode fazer isso, né? Porque aí você vai estar afetando a espécie, né? Você tem que matar o peixe grande já, né? Aí eu falei assim, por que você está fazendo isso? Por que você está pegando os filhotes ao invés de tentar pegar o peixe grande? Aí ele virou para mim, com toda a sabedoria, né, de alguém pragmático, de alguém que está preocupado em sobreviver, né? Veja, para mim é muito tranquilo dizer não mate o filhote do peixe, né? Porque eu tenho meu salário da universidade e eu vou lá no supermercado e compro o peixe. Eu não tenho que caçar o meu peixe, né? Eu não tenho que pescar o meu peixe, né? Aí ele virou para mim com toda a sabedoria de que tem uma vida pragmática, mais real em alguns aspectos, né, do que a minha. Virou para mim e falou assim, eu pego o filhote porque é mais fácil pegar o filhote do que eu pegar o peixe grande, né? Então veja, quando ele fala isso, o que ele está me dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó. Ele foi essencialmente pragmático. Ele está aqui, ó. Ele foi essencialmente pragmático. Ele disse, eu pego o filhote porque é mais fácil eu comer, né, pegando um filhote, então eu sei que eu vou comer hoje à noite, matando o filhote, do que efetivamente se eu me preocupar com toda a cadeia alimentar, com todo o sistema, com todo o meio ambiente, com toda a situação, né, ecológica de uma espécie que não sei o que lá, e esperar esse peixe crescer para ficar grande. Então, o que ele tapa na cara, digamos assim, que ele me deu, foi mais ou menos assim, para você é fácil dizer, não come o filhote, porque você tem dinheiro para ir lá no supermercado e comprar já o peixe grande comprado. Agora, para mim, que não tem todas as condições econômicas que você tem, eu tenho que ser pragmático, eu tenho que pegar o que dá, né? Eu tenho que comer o que dá, eu tenho que fazer, né, pescar o que eu consigo. O que eu consigo pescar é o filhote. Então,
Desculpa, entre ele e eu, vai ele, né? Mais ou menos assim. Então veja, isso é muito pragmatismo, entendeu? Não está muito preocupado em grandes reflexões filosóficas, epistemológicas, sobre o que deveria funcionar, o que deveria ser, como deveria... Não, ele está preocupado em resolver um problema. Qual é o meu problema? Eu estou com fome, então eu estou com fome, eu vou lá e pesco, né? Se eu pesquei um peixe grande, melhor. Se eu pesquei um filhote, paciência, né? Então é a questão de resolução de problemas, tá? Então o pragmatismo está aqui, ó. Aquilo que é melhor e que me ajuda a viver e conviver, né? É claro que a gente até poderia argumentar que realmente o argumento que eu dei para o rapaz era certo. Olha, se você mata os filhotes, daqui a pouco você não tem peixe grande, né? Mas é fácil você falar isso quando você está com a barriga cheia, né? Quando você está com a barriga vazia, é difícil você convencer alguém que está com fome que você deve esperar mais alguns meses até o animal crescer, né? Mas enfim, é só mais para fazer essa ilustração de como é que funciona o pragmatismo, tá? Então no campo da ética, equivale a dizer que o que é bom, que o bom é o que conduz eficazmente à obtenção de um fim, né? Aquilo que leva ao êxito, ou seja, aquilo que é útil. Então, fácil vocês entenderem também do ponto de vista industrial, por exemplo. Uma boa ferramenta, né, é uma ferramenta que vai fazer com que eu efetivamente consiga o meu fim. Por exemplo, eu quero apertar um parafuso. Então, se eu tenho uma chave de fenda, né, um parafuso com cabeça Phillips, por exemplo, né, e eu tenho uma chave de fenda mesmo, aquela ferramenta não é boa para aquela atividade. Então, eu preciso pegar uma chave Phillips para poder efetivamente apertar aquele parafuso, né? Então, o que vai ser bom é aquilo que eficazmente conduz a um fim. Então, um fim que leva ao êxito. Então, eu só vou saber se uma ação é boa ou não depois dela realizada no fim que ela obtém, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo fácil. Vamos supor que aqui a formação hoje de vocês em psicologia. Como é que vocês sabem que a formação de psicologia que vocês estão tendo na universidade é uma boa formação? Como é que você vai saber se o ensino que vocês estão tendo é um bom ensino? Bom, dentro do pragmatismo, ele vai dizer assim, ó, eu vou saber se esse ensino for bom ou não no final, depois. Ou seja, se depois que vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês conseguirem efetivamente um bom emprego, né, resolverem os problemas que aparecerem para vocês, você vai poder olhar para a formação de vocês e dizer, a minha formação foi boa, né, porque ela me habilitou, ela fez com que efetivamente eu conseguisse resolver os problemas práticos que eu vou encontrar na minha vida no dia a dia. Agora, se a formação psicologia de vocês for uma formação extremamente especulativa, extremamente, né, reflexiva, do que como é que o mundo é, como é que o mundo deveria ser, como é que é isso, como é que é aquilo, mas na prática mesmo, você nunca botou a mão na massa, você nunca resolveu um problema, para o pragmatismo isso não seria útil, né, consequentemente não seria bom, né, consequentemente eu diria que não foi uma boa formação, tá? Então, nesse sentido, ó, valores e normas são esvaziados. Ó, lembra lá do Sartre, né? Quando o Sartre dizia assim, não existe um valor absoluto, não existe uma coisa, né, em si mesma, mas sim o que é construído na relação do indivíduo no dia a dia, né, com outras pessoas, né, o uso que você faz da sua liberdade, é isso que importa, e não um valor, o bem verdadeiro, a beleza verdadeira, a justiça verdadeira, né? Esses valores são esvaziados de um conceito objetivo, nesse sentido, os valores e normas são esvaziados de um conceito objetivo, né? E o valor bom considerado como aquilo que ajuda o indivíduo na sua atividade prática. Então varia de acordo de cada situação. Ó, o que é bom, foi aqui que eu estava falando no exemplo da chave de fenda, né? É aquilo que ajuda o indivíduo na sua atividade prática. Então varia de acordo com situação para situação. Então, de novo, não existe o ideal, né, que vai ser tão claro lá na filosofia platônica, por exemplo. O que existe é aquilo que resolve o meu problema agora no dia a dia, tá? Então o pragmatismo, ele é isso, tá? Ele é muito, como o próprio nome diz, pragmático. O bem vai ser isso aqui, ó, o que é útil. O que é útil, aquilo que me ajuda a resolver o meu problema, isso vai ser bom. Se uma coisa não me ajuda a resolver o meu problema, essa coisa vai ser má, né? Então a utilidade das coisas é que efetivamente vai garantir, ou a utilidade da ação, a utilidade, né, do que eu faço é o que efetivamente vai garantir aí a valoração dessa ação, dessa coisa, dessa atividade, tá? Então uma piadinha aqui, né, só para a gente brincar um pouquinho do Calvin aqui, né? Na sala de aula, aí a professora fala para ele assim, quer fazer uma pergunta, Calvin, né? Aí o Calvin responde, sim,
Quem me garante que a educação que eu estou recebendo está me preparando adequadamente para o mercado de trabalho? Né? Foi aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco. Né? Será que eu estou mesmo recebendo toda a formação de que irei precisar para competir em uma economia globalizada? Eu quero ganhar muito dinheiro quando me formar. Aí a professora responde para ele: nesse caso, meu jovem, sugiro que você comece a estudar de verdade. Os seus resultados na escola vão depender do quanto você se aplica. Aí ele fala: bom, então esquece. Ou seja, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser rico, mas eu não quero trabalhar, eu não quero estudar, eu não quero passar perrengue. Né? Aí ele vai dizer aqui, então esquece. Isso aqui é uma sketch, né? Mas demonstra um pouco isso aqui, ó, dessa questão do pragmatismo. Então você quer ter muito dinheiro, né? Você quer ter um bom emprego, você quer ter uma boa qualidade de vida depois que você se formar. Então aqui, ó, onde é que tá aqui, ó? Comece a estudar de verdade. Os resultados na escola, seus resultados na escola vão depender do quanto você se aplica. Né? Então, isso aqui é extremamente pragmático. Então, você quer ter dinheiro? Então, começa a estudar. Você quer ter uma boa posição de trabalho? Começa a fazer alguma coisa agora, porque isso não vai cair do céu. Né? E você efetivamente vai ter uma boa qualidade de vida lá depois, dependendo do quanto você se esforça aqui agora. Tá? Então, é a ação direta mesmo, é a ação concreta mesmo, e é o quanto que uma coisa vai efetivamente ser útil para mim, para que eu consiga alcançar o meu objetivo final, o meu fim. Tá? Então, como eu falei, o pragmatismo ele não é bem uma doutrina ética, né? É mais um tipo de pensamento que vocês vão ver que ele vai estar entrelaçado aí, que ele vai estar permeando várias correntes, vamos colocar assim, que a gente tem hoje. Tá? Bom, dando continuidade lá no texto, outro elemento que o autor lá vai trazer vai ser o Freud. Né? E aí a gente já está mais em casa, né? A gente já consegue falar aí com um pouco mais de sei lá, propriedade ou tranquilidade, sei lá. Bom, então o que ele vai estar colocando lá sobre a ética, a psicanálise e a ética? Né? Antes de tudo, ele vai colocar uma coisa que é interessante. Ele vai dizer assim, não é possível falar propriamente de uma ética psicanalítica. Isso aqui é verdade, tá? O Freud nunca se dedicou a criar uma doutrina ética. Isso não existe, tá? Apesar do Lacan lá tentar fazer alguma coisa nesse sentido, mas não, na prática não existe, tá? O Freud nunca foi um pensador preocupado com uma doutrina ética. Não era esse o objetivo dele. Vocês já estudaram um pouco do Freud, sabe que não era esse o foco, tá? Porém, é inegável que as descobertas sobre as motivações inconscientes têm consequências importantes para as investigações éticas. Então, assim, embora não tenha sido o foco do Freud fazer isso, né? Mas é inegável que as contribuições da psicanálise elas vão ser enormes, principalmente para a gente entender isso aqui, ó, as relações humanas, né? Para a gente entender as relações aí, mesmo as relações concretas do indivíduo no dia a dia. Então, apesar de que a psicanálise Freud não tiveram aí a intenção de fazer uma reflexão ética sobre o ser humano, as descobertas que Freud realizou, elas vão acabar interferindo no modo como nós olhamos o ser humano. Entenderam? Então elas vão acabar, de certo modo, interferindo no nosso campo da moral e, consequentemente, no nosso campo ético. Tá? Então, de novo, assim, é uma contribuição para o pensamento ético. Tá? Freud tenha desenvolvido uma ética. Então, Freud dá uma contribuição importante para a ética, pois convida a pensar sobre as motivações, aqui é importante, motivações inconscientes do comportamento do homem. Né? Se o ato propriamente moral é aquele no qual o indivíduo age conscientemente e livremente, os atos praticados por uma motivação inconsciente devem ser excluídos do campo da moral. Né? Olha que interessante, vou até sublinhar isso aqui por inteiro. Aqui, né? Se o ato propriamente moral é aquele no qual, né, o indivíduo age conscientemente e livremente, né? Então veja o que está sendo colocado aqui. Ó. Se o ato moral é aquele que exige uma intencionalidade, lembra lá do Kant? Né? Eu preciso ter a consciência da minha ação, né? Ou livremente, lembra lá do Sartre? Né? Eu sou livre para fazer o que eu quero na minha vida, eu escolho livremente. Né? Tanto Kant quanto Sartre, de certo modo, estão falando aí de uma consciência e de uma consciência e da consciência de uma liberdade, inclusive. Né? Os atos praticados por uma motivação inconsciente devem ser excluídos do campo da moral. Aí vocês devem dizer assim, então Freud está legitimando que a gente pode fazer o que a gente quiser, pelo menos do ponto de vista moral. Não é isso. Né? A gente tem que
saber entender aqui. Não é como eu disse para vocês em algum vídeo atrás, eu não me recordo qual agora, não é como lá o pensamento do grego lá, que dizia assim, eu traí a minha esposa porque no fundo Eros entrou em mim, e aí eu fui possuído pelo Deus, e aí eu não consegui me controlar, e aí o Deus me fez ir lá e namorar com a vizinha. Não, então eu não sou culpado, né? Foi o Deus, não fui eu. Não é isso que a psicanálise propõe. O que a psicanálise está propondo, o que a psicanálise vai dizer é o seguinte: qualquer ação do indivíduo, ela não é consciente e não é livre, né? Porque ela vai ser o quê? Ela vai ser basicamente determinada pelo inconsciente. Então ela não é livre no sentido de uma liberdade absoluta, ela vai ter uma determinação que vai vir da onde? Vai vir do inconsciente. Então, do ponto de vista moral, eu não vou poder julgar esse indivíduo dentro de um contexto psíquico, tá? Presta muita atenção nisso, dentro de um contexto psicológico. No contexto social, esse indivíduo vai ser julgado sim, porque as pessoas, né, digamos assim, não é todo mundo que entende de psicanálise, começa por aí. Então não é todo mundo que vai olhar para o indivíduo e vai dizer assim, querida, com certeza, foi teu id, né? Não, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer, você é um picareta, você é um traidor, você traiu a sua esposa, isso é um absurdo, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psíquico, eu vou olhar para esse indivíduo, por exemplo, dentro da clínica, dentro do consultório, e não vou poder ter um julgamento moral sobre esse indivíduo. Por isso que vocês vão entender, talvez, né, já tenham entendido isso antes, em disciplinas de repente de clínica, mas vocês vão entender melhor agora, porque que eu dentro do consultório, eu sou completamente amoral. Por que um psicólogo dentro de um consultório, dentro de uma terapêutica, dentro de uma análise, ele é completamente amoral? O que significa ser amoral? Veja, não é imoral, não é que eu sou contra a moral da minha cultura, não é isso. Quando eu sou amoral, significa que eu suspendo os meus valores, né? Eu olho, aquela pessoa está na minha frente, falando um monte de coisas que do ponto de vista social seriam consideradas aberrações, seriam consideradas punidas, com certeza, né? Seria um julgamento moral, um julgamento ético, ou quiçá até um julgamento realmente legal, né? Um julgamento jurídico, né? Mas para mim, aqui dentro do meu consultório, eu estou olhando, não é digamos assim, o João, a Maria, eu estou vendo um inconsciente se manifestando. Então, eu suspendo os meus valores morais e entendo que aquele psiquismo que está ali, ele está efetivamente numa outra realidade do que a realidade que a gente está vivenciando aqui na nossa relação social, tá? Aí, de novo, então você poderia dizer assim, mas de qualquer modo, então isso significa que o indivíduo ele não é responsável pelos seus atos, então, já que ele é movido pelo inconsciente, não. Para Freud isso não vai acontecer, porque em última instância, se vocês lembrarem lá das aulas de vocês de psicanálise, né, o Freud vai ser bastante enfático, né, em dizer que você não pode deixar o id solto, né? Você não pode deixar o inconsciente fazer o que quiser. Por isso, inclusive, que a gente desenvolve o superego, né? O que é o superego? O superego é uma própria censura interna, um sensor interno que vai barrar o id. Sobretudo, o ego já vai começar a barrar o id, mas o ego vai barrar o id do ponto de vista, né, da realidade, e o superego vai barrar o id do ponto de vista da moral. Né? Então, o que o Freud vai dizer é o seguinte: você até pode muitas vezes agir de um ponto de vista amoral, se a gente for olhar dentro de uma ótica psicanalítica, mas, no entanto, você, enquanto indivíduo, tem a obrigação, tem o dever de transformar o seu id-ego. Né? Vocês lembram daquela famosa frase do Freud, que ele vai dizer assim, tudo que é id deve se transformar em eu. Olha que interessante, né? Freud não disse tudo que é id deve se transformar em superego. Né? Freud disse tudo que é id deve se transformar em eu. O que Freud está querendo dizer com isso? Então, assim, olha, é a obrigação de cada pessoa encarar os seus próprios demônios internos, vamos dizer assim, encarar a escuridão que existe dentro de você, encarar o seu inconsciente. Você sabe que essas coisas existem dentro de você e é função tua trazer isso da escuridão para a luz. Isso é você ser ético dentro de uma concepção psicanalítica, né? uma concepção clínica, vamos dizer assim. É você fazer esse esforço para tentar compreender esses elementos que estão inconscientes em você, antes que eles se manifestem de uma forma que possa causar um dano, um mal, alguma coisa assim para a sociedade. Né? Então, veja, Freud ele nunca foi a favor de você dizer, meu Deus, tá tudo bem, né? Meu id é assim, meu inconsciente é assim, paciência, o mundo é assim, o que eu posso fazer? Não. Freud, inclusive, dizia, é preciso ter o superego, né? Porque senão a gente lembra do Totem Tabu, não, desculpa, o Mal-Estar na Civilização, né? Onde ele vai efetivamente colocar isso aí. Já imaginou
né, a gente voltar à ordem primitiva, vai todo mundo estar com um porrete na cabeça do outro e vai ser isso daí. Então não é por aí. Eu tenho sim que reprimir os meus impulsos, porque senão a gente vai acabar se matando. Só que não basta você reprimir os impulsos, porque reprimir o impulso não funciona. Né? Reprimir a pulsão não funciona. Então o que eu sou obrigado a fazer? Eu tenho que fazer um trabalho de compreensão dessas pulsões, um trabalho da compreensão desses desejos, transformando eles e trazendo eles para a luz. Então é isso que significa fazer o id se transformar em eu, né? Fazer o id se transformar em ego. Isso é o processo psicanalítico. Né? É quase como se o Freud dissesse assim, olha, é uma obrigação moral de todo mundo fazer terapia. Né? Não digo fazer terapia psicanálise, mas é quase que uma obrigação moral de todo mundo buscar o autoconhecimento de você mesmo. É curioso que isso é bem parecido lá com o que o Epicuro falava, né? Que a felicidade vai ser se você buscar uma vida reflexiva, né? O Epicuro dizia. Então o que o Freud vai estar colocando é isso aqui, ó. Então, o ato, né? Se a gente for colocar do ponto de vista da sociedade, sim, um ato para ser considerado moral, ele precisa ser consciente e livre. Se eu faço um ato inconsciente, né, que significa que eu não vou ser julgado moralmente pelos meus pares, pela sociedade, não, você vai ser julgado sim, porque era a tua obrigação, enquanto ser, enquanto indivíduo, antes de deixar esse inconsciente aí explodir, você ter feito alguma coisa para compreender esses teus impulsos internos e transformar eles, né? Porque senão imagina, eu num dado momento tenho uma briga com o meu vizinho, tenho uma discussão com o meu vizinho, e eu mato meu vizinho, e aí quando a polícia me prende, né, faz alguma coisa, eu vou dizer assim, não, na verdade é porque é o seguinte, eu tinha na verdade um grande desejo de matar o meu pai, né? E o meu vizinho parecia muito com meu pai, então eu simplesmente desloquei, né, projetei a figura do meu pai no meu vizinho, desloquei a minha agressividade e matei, mas não queria, não era nada contra o vizinho, não, era contra meu pai, né? Então eu sou livre aqui da acusação de homicídio, né? Imagina, não faz sentido isso. Freud diria assim, então, antes de você matar o teu vizinho, porque ele lembrava o teu pai, e você tem um ódio mortal do teu pai, era obrigação tua, enquanto ser, enquanto pessoa, trabalhar esse ódio que você tinha do seu pai na terapia, por exemplo. Né? Então, tudo que é id tem que virar eu. Tá? Então, veja, de novo, a explicação psicanalítica aqui ela é muito boa para a gente compreender as motivações inconscientes que vão reger nossas relações com outras pessoas e vai explicar por que a gente vai fazer um ato considerado, de repente, imoral ou não. Mas isso não é justificar. Tá? Isso é muito importante a gente ter claro. Porque senão foi como eu disse, eu posso sair por aí matando as pessoas e dizer que, na verdade, é tudo uma tentativa minha de matar essa lembrança que eu tenho do meu pai que eu não gosto dentro de mim. E aí não é aceitável. Né? Então, aqui, né? Então, assim, né, é imoral julgar como moral um ato que obedece forças inconscientes e irresistíveis. Lembra? Isso aqui nós estamos falando basicamente de uma leitura clínica. Tá? Então, é imoral você lá dentro de um consultório dizer assim, eu tenho um desejo de ter uma relação sexual com a minha irmã. Nossa, não, isso não pode acontecer. Na nossa cultura, né, é incesto, não pode, isso não vai acontecer. Fora do consultório, isso vai ser julgado sim, as pessoas vão julgar isso e vão dizer, você está errado, você não pode ter isso. Dentro do consultório, né, eu lá como terapeuta, eu vou olhar para uma pessoa que me traga isso, né, uma pessoa me traz isso aí numa sessão, e eu não vou dizer, meu Deus, você não pode fazer isso, coisa horrorosa. Não, eu vou entender o que está acontecendo ali. Né? Não cabe aqui, não cabe um julgamento moral, tá? Não cabe um julgamento moral, porque eu sei que eu estou lidando com uma força inconsciente. Então, o que cabe aqui é uma compreensão desse fenômeno e tentar transformar esse fenômeno inconsciente num fenômeno consciente, tentar fazer a pessoa compreender por que ela está tendo esse tipo de desejo, por que ela está tendo esse tipo de relação, e fazer isso vindo da melhor forma possível para a luz. Né? Aquela metáfora lá daquele filme O Freud Além da Alma, não sei se vocês lembram, se vocês viram o filme, né? Aquela metáfora lá que o professor do Freud fala, você tem que trazer os escorpiões da escuridão para a luz. Né? É isso aqui. Né? É você entender que são forças inconscientes, que são irresistíveis, que são mais fortes do que o indivíduo, mas o indivíduo tem a obrigação de não evitar resistir, impedir essas forças, e sim compreendê-las para transformá-las, né? Transformar o que é escuridão em luz. Né? Então é claro que aqui existe um problema, né? De se considerar em demasia o inconsciente, é isso que eu estou falando, né? Desconsiderando fatores como a educação, o campo social em geral, os quais foram considerados por discípulos de Freud como o Fromm, o Adler, o próprio Reich,
tá? E outros discípulos do Freud que falaram assim, olha, não é bem assim, não é tudo inconsciente e consciente, não é tudo sexualidade, né? Você tem que levar em consideração elementos sociais, elementos culturais, apesar que o Freud levava, né? Principalmente elementos culturais, mas elementos como a educação, elementos como a legislação, né? Mas, assim, sem querer defender o Freud, mas colocando nessa perspectiva, foi aquilo que eu estava dizendo antes, né? Você tem que fazer essa compreensão, você pode fazer essa compreensão, sim, de entender essas forças como inevitáveis, né? Irresistíveis, de um ponto de vista clínico, tá? De um ponto de vista clínico. De um ponto de vista social, é uma conversa um pouco diferente. Do ponto de vista social significa o quê? Que você tem que compreender aquelas forças e entendê-las e trazê-las para o social, né? Trazê-las para o convívio com a sociedade. Porque daí sim você está sendo... O ser ético, né, nesse momento aí é você fazer o trabalho sobre você mesmo. Ser antiético é você simplesmente não fazer trabalho sobre você e simplesmente ou reprimir esses desejos ou deixar eles virem soltos. Aí você vai estar sendo antiético. Mas se você tentar compreender esses desejos, transformá-los e trazê-los para uma forma aceitável, né, no convívio em sociedade, que vai ser aquilo que o Freud vai chamar de sublimação, né, você vai sublimar esses desejos, né, e você está sendo ético. Tá? Bom, eu não vou entrar muito aqui porque aí a gente vai entrar muito em questões teóricas da psicanálise e não vem ao caso, né? Porque a sublimação também tem outros problemas aí que eu não vou querer levantar aqui agora. Mas só como ilustração, tá? Só para vocês entenderem como é que isso significa, mas essa piadinha aqui também lá uma tirinha da Mafalda, aqui, né? Tá aqui uma senhorinha aqui, né, no parquinho, a mamãe com a criancinha, aí a senhorinha fala, que gracinha, tome, neném, uma bolacha, né? Aí a vovozinha lá dá uma bolachinha para a criança, ele pega a bolachinha, né? Aí a mãe fala para o menino, né? Como é que se diz para a senhora Guile, né? Como é que a gente responde, né? A vovó te deu uma bolachinha, como é que a gente responde para ela? Aí a criança diz, pão dura. Né? Pão dura, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o id. Né? Aí olha a cara da mãe aqui, né? Assim, meu Deus, o que esse livro está dizendo? O que é isso aqui? Isso aqui é isso, ó. São as forças inconscientes irresistíveis. O que é uma criancinha pequenininha? É uma criança que ainda não tem um ego realmente desenvolvido, não tem um superego ainda desenvolvido. Por isso que quando ela reage a uma situação da vida concreta, ela reage impulsivamente, inconscientemente, falando aquilo que vem na cabeça. Sua pão dura, né? Porque me deu só uma bolacha, tá com um pacote cheio aí, tem que ter me dado mais. Eu quero mais, né? Nós, pessoas já adultas, né, com um ego mais forte, com um superego mais forte, você saberia que numa situação dessa você diria, muito obrigado, minha senhora, né? A senhora não precisaria ter me dado nada, quis me dar uma bolacha ainda, eu agradeço e tal. Então veja, é claro que não adianta eu dizer isso e por dentro tá me comendo de raiva dizendo que velha muquirana, né? Só me deu uma bolacha. Entende? Reprimir o desejo e simplesmente dizer que velha desgraçada, tomara que ela morra porque não me deu mais uma bolacha, ou simplesmente sair um pão dura, não funciona para a tua vida, quer seja a tua vida em sociedade, que você vai arrumar um problema falando o que você realmente pensa, ou para a tua vida enquanto pessoa mesmo, porque você vai adoecer se você ficar o tempo todo reprimindo as coisas que você tem vontade de dizer. Então o que você tem que fazer? Qual é o movimento ético aqui? O movimento ético é você compreender porque você sentiu raiva da senhora nessa situação, compreender isso, ressignificar isso, digerir isso e transformar isso em uma coisa útil, né? Em uma coisa agradável ou útil para a sociedade, né? Até um pouquinho do pragmatismo aí também, né? Você consegue compreender? O trabalho ético aqui está em você compreender esses seus impulsos inconscientes e trazer eles para a consciência, tá? Bom, como eu estava falando, né, o Freud não vai criar uma tradição ética, né? A gente consegue entender a psicanálise como útil para você compreender o ser humano hoje na contemporaneidade, então é nesse sentido, tá? Mas uma doutrina ética mesmo, o que é o bom, o que é o certo, o Freud nunca vai, ele não vai escrever nada sobre isso, tá? E aí a gente tem o marxismo, que é onde o texto aí vai acabar, né? O marxismo é mais ou menos na mesma pegada da psicanálise, tá? O Marx, ele também não vai, embora ele vai criar, ele até vai chegar a criar uma certa doutrina ética, tá? Não vamos dizer que não, ele até chega a criar uma estrutura ética, mas é mais ou menos como a própria psicanálise, isso vai acontecendo, tá? Não é uma coisa assim que o Marx tinha o interesse de criar um pensamento sobre a ética, isso foi acontecendo no meio da teoria dele.
Dá até para dizer, a gente até pode falar que existe uma ética marxista, dá para a gente falar isso, embora efetivamente não era esse o foco, né, do Marx quando ele vai construir a teoria dele. De novo, é parecido com a psicanálise, a coisa acaba acontecendo, né? Então aqui, ó, o marxismo, né, como uma doutrina ética, o autor aí coloca como uma doutrina ética, né, Marx não faz uma doutrina ética, ele acaba acontecendo, né? Oferece uma explicação e uma crítica das morais do passado, né? Então Marx ele faz muito isso, ele faz uma crítica da moral do passado, principalmente da moral da sociedade industrial lá do século XIX, na Inglaterra, principalmente, né? Ao mesmo tempo que põe em evidência as bases teóricas de uma nova prática moral, né? Essas bases se encontram na tentativa de Marx de encontrar aqui, ó, o homem concreto. Veja, é aquilo que eu estava falando para vocês no começo aí do vídeo, né? A gente vai observar que o nosso pensamento filosófico, aí, o nosso pensamento ético ao longo da história da humanidade, ele foi cada vez caminhando de uma questão abstrata, uma questão ideal, ideológica, vamos dizer assim. Não, ideológica não é para é uma questão ideal, tá? Uma questão conceitual até, para uma questão concreta. Então, o Marx, digamos assim, eu acho que a gente poderia colocar como supra-sumo do pensamento concreto, né? Porque o Marx vai trazer tudo para o chão mesmo. O Marx ele vai negar qualquer elemento de metafísica, ele vai negar qualquer elemento aí de espírito, alma, né, Deus ou o que seja, né? Ele vai ser extremamente pragmático, né? E ele vai trazer a coisa aqui para o homem real, para o homem concreto, para o homem das relações do dia a dia, né? Então aqui, para Marx, o homem é antes de tudo, ó, praxis, tá vendo? Ó? O homem é antes de tudo o fazer, o homem é aquilo que ele faz. Não existe alma para Marx, né? Não é tipo assim, o homem é uma manifestação da sua alma, né? Como seria lá para Platão, como seria lá para Sócrates. Não. Para Marx, o homem é aquilo que ele faz, tá? Então é o trabalho, é a ação, tá? Ou seja, é um produtor, criador que se define no mundo pelo seu trabalho, né? Então, assim, o que te torna, por exemplo, vocês, né? Vocês hoje estão estudando para ser psicólogos. O que efetivamente vai tornar vocês psicólogos? É o fato de vocês ganharem um diploma daqui a 4, 5 anos? Não, né? Marx diria assim, não é isso que te torna um psicólogo. O que te torna psicólogo é o fazer, é o trabalhar. Você vai ser psicólogo se você atuar como um psicólogo. O diploma não vai te transformar num psicólogo, né? O diploma ele vai efetivamente te autorizar a trabalhar dentro da nossa sociedade, né? Vamos colocar assim. Mas o que vai te tornar um psicólogo não é o fato de você ter um papel pendurado na parede, né? O que vai te tornar um psicólogo é a tua ação concreta na vida, na relação com outras pessoas, ou seja, a partir do teu trabalho. Então, se você trabalhar como psicólogo, você será um psicólogo, né? Se você é formado em psicologia, mas na tua vida concreta, real, prática, você trabalha como cozinheiro, você resolve lá, né? Não digo nem fazer um curso de chefe, você arruma um trabalho no restaurante e vai trabalhar como cozinheiro, você não é psicólogo, você é cozinheiro, né? É isso que o Marx está falando. Você é aquilo que você faz, tá? A pragmática, tá vendo como o próprio marxismo ele tem também algo do pragmatismo, né? Então, o marxismo, né, o homem, né, para o marxismo também é social, pois a produção ocorre nas relações sociais, e é histórico, né, pois suas relações são determinadas pelo tempo. Em diferentes épocas existem diferentes relações. Então isso aqui é a base do marxismo, tá? Então é o que a gente vai chamar de materialismo histórico dialético. Então o homem se constrói a partir de relações antagônicas, né, de teses e antíteses, no social, na relação com outros homens e ao longo do tempo, ao longo da história. Então o homem vai se construir. Nós somos o resultado hoje de toda a nossa história de vida, da história que nós estabelecemos com outras pessoas, ou seja, com o social, nesse momento temporal que a gente vive, ou seja, histórico. Então tá vendo? Não existe alma, né? Não existe Deus para Marx. Então, como não existe metafísica, também não vão existir os valores absolutos. Né? Lembra lá que do Sartre, né? Sartre era marxista. Por que Sartre vai beber em Marx, né? Beber da fonte marxista? Porque ele também acreditava nesse aspecto, de que não existe uma metafísica do espírito que vai determinar ou que a gente deveria se guiar por ela, né? A gente tem que somente entender o homem, por isso que a gente vê aqui, por isso que a gente tem aqui, que são as nossas relações concretas, tá? Então, para Marx, né, nesse sistema de relações dividido em classes sociais, existe uma superestrutura ideológica à qual a moral está devidamente ligada.
Então, para Marx, a moral ela não vai ser uma coisa, digamos assim, ou a própria ética, né? Uma coisa que vai existir a priori independente do homem. Né? O bem existe independente do homem. Não é como diria lá Santo Agostinho, ou até o próprio Sócrates, né, que vai dizer assim, o homem pratica o mal porque ele não conhece o bem, né? Mas se ele entrar em contato com o bem, ele jamais vai querer de novo voltar a praticar o mal. Marx vai dizer, não existe isso, porque não existe bem, não existe mal, não existe esses valores universais imutáveis. Né? O que existe aqui é uma superestrutura ideológica. Então o que existe são ideologias que nós criamos nas nossas relações concretas, nas nossas relações sociais, né, com outros indivíduos, e é essa superestrutura ideológica que vai dizer que é certo e que é errado. Né? É essa superestrutura ideológica que vai dizer o que é moral e o que é imoral. Né? Vejam que, de novo, a gente já tinha falado isso em um outro vídeo aí, né? Parece que a gente volta para o começo, né? Parece que a gente tá ouvindo um sofista falar aqui, né? É quase que, de novo, parece Protágoras, né? O homem é a medida das coisas. De novo, as relações ideológicas, as relações ideais que a gente cria na relação com outras pessoas é que vão dizer para nós, né? Dentro aqui de uma estrutura de classe, isso aqui vai ser muito forte no marxismo, tá? A sociedade, ela vai ser, para Marx, ela vai ser dividida em classes. Então, essas diversas classes vai ter uma superestrutura ideológica e essa relação aí é que vai surgir aquilo que a gente vai chamar de moral. Né? Aquilo que os indivíduos, no dia a dia, no concreto, vão considerar certo ou errado a partir da sua vida prática. Tá? Então, de acordo com a teoria marxista, a gente vai ter, né? Então tem-se que, partindo dessa ideia, dessa superestrutura ideológica, a moral cumpre uma função social, né? De sancionar as relações de existência de acordo com os interesses da classe dominante. Então lembra que, né, na teoria marxista também a sociedade ela vai se dividir em classes, como está aqui, né? Então vai existir na concepção do Marx uma classe que domina e uma classe que é dominada. Então ele vai dizer assim, a moral, né, ou seja, essas ideias aí do que é certo, do que é bom, do que é ideal, né, do que a gente deveria fazer, do que a gente não deveria fazer, ela vai cumprir uma função social que aí, na ótica do Marx, essa função social seria legitimar a exploração de uma classe sobre a outra, né, que vai falar aí a classe dos senhores e dos servos, né, ou mais indo para o marxismo mesmo, né, a classe burguesa e a classe operária, né. Então ela cumpre a função de legitimar essa estrutura social que está sendo colocada, né, estabelecendo como é que devem serem realizadas as relações sociais. Então, de certo modo, essa moral ela vai cumprir aí os interesses de uma classe dominante. Essa moral da sociedade como um todo, de um país, ela vai estar sempre ao interesse de uma classe dominante. Tá? Essa moral maior, né, que vai existir, por exemplo, no Brasil, né, essa moral que existe que pode ser observada nas leis, né, nas instituições. Então, é isso que o Marx vai dizer, que essa moral presente nas instituições ela vai efetivamente servir apenas para a classe que está dominando. Tá? Lembra que o Platão falava que o indivíduo deve se submeter às leis, às normas, né? Porque só se submetendo às leis, às normas, sendo um bom cidadão, que ele seria uma pessoa boa. Né? Para Marx vai dizer assim, não é bem assim, porque essa moral aí, essas leis, elas favorecem mais um grupo do que outro. Tá? É um grupo que é prejudicado nessas leis, então não é bem assim. Então essa seria a leitura do Marx. Tá? Numa mesma sociedade podem existir várias morais, isso aqui é interessante, tá? Então existem várias morais, não é só uma moral, vai ter aquela moral institucionalizada que ela vai ser dada pelas leis, pelas instituições, né? pelas organizações da sociedade, mas na vida real, na vida concreta, cada classe vai ter a sua moral, ou quase que cada grupo vai ter a sua moral, tá? Já que cada classe corresponde a uma moral em particular, né? Então cada classe tem a sua moral. Tentar criar uma moral universal significa tentar universalizar interesses particulares. Então, se tentar criar uma lei, né, que abranja todo mundo, por exemplo, seria isso aqui, tentar fazer uma universalização de interesses particulares. E, de certo modo, a crítica do Marx, e é uma crítica até bastante pertinente, ele vai dizer assim, isso não funciona. Né? Na vida real a gente vai ver que isso não funciona, porque quando a gente vê lá no nosso congresso, por exemplo, né, sem querer acusar ninguém, mas tipo assim, você vai ver que existem grupos
no Congresso. Esses grupos fazem a lei, e esses grupos não necessariamente, quando eles criam uma lei lá, digamos assim, até com a boa intenção, mesmo que o cara tenha uma boa intenção de que essa lei cause um bem para toda a sociedade brasileira, 200 milhões de pessoas, vocês vão ver que é meio difícil, porque a realidade de vida, vamos pegar um exemplo bem prático, a realidade de vida de alguém que vive lá no sertão do Piauí, por exemplo, é muito diferente da realidade de vida de alguém que vive lá na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? As condições de vida prática, reais, né, dessas pessoas são diferentes, a condição climática é diferente, a condição de recursos é diferente, as relações de trabalho são diferentes, então é meio ruim, é meio difícil você fazer uma lei que abranja tantas realidades. Então, essa lei ela vai ter alguma falha, digamos assim. Então, tentar universalizar esses interesses particulares é um pouco complicado. Não que não possa ser tentado, não que não possa ser feito, mas, de um modo geral, isso acaba privilegiando alguma classe ou algum grupo. Tá? Eu, hoje, na nossa... Aqui estou falando de Marx lá no século XIX, né? Então Marx vai falar de classes mesmo. Hoje em dia a ideia de classes já não existe muito mais, né? Classe burguesa, classe operária, não é bem assim, mas hoje a gente falaria mais de grupos, né? Então você vai ver que existem grupos que têm interesses específicos, e esses grupos com interesses específicos tentam implantar que o seu interesse seja colocado para todos os outros grupos. E aí vocês vão ver que existem conflitos, né? E são esses conflitos aí que o Marx falava, que vão ser a tal da tese da antítese, né? Que são os embates que não vai ter como, naturalmente vai ter o embate. O que o Marx lá falava no século XIX, que seria ali o conflito entre a classe operária e a classe burguesa, hoje a gente poderia entender que seria assim, esse conflito entre grupos ideológicos diferentes que a gente vai estar observando aí que existem, né, no nosso cotidiano. Então aqui, ó, a moral de cada sociedade, ou de cada classe, ou de cada grupo, a gente poderia dizer hoje, ela é relativa, né? Claro, o que é bom para um grupo não necessariamente é bom para outro, né? Mas as morais particulares se integram no processo de conquista de uma moral verdadeiramente humana universal. O que o Marx estava pregando é que era assim, ó, tudo bem, né? As morais são relativas, cada grupo tem uma moral relativa, mas vai chegar um momento que a gente vai caminhar para isso, para uma moral verdadeiramente humana e verdadeiramente universal. A ideia do Marx é, veja, esse caminho para uma elevação moral do homem. Veja, mas o Marx parte não de um ideal ao que a gente vai buscar. Tá? Marx vai partir da situação concreta. Ele vai dizer assim, ó, não existe um ideal. Mas é claro que eu sei que eu posso melhorar as minhas condições de vida. Então eu parto das condições de vida que eu tenho hoje para uma situação melhor, né, no futuro. É um processo de elevação, não da alma do indivíduo, mas da elevação do próprio indivíduo, né? Onde a própria existência do indivíduo ela vai ser boa. Mas isso vai acontecer a partir de uma relação concreta no dia a dia, e não a partir de uma transcendência existencial da pessoa, entendeu? Aí por isso que o Marx, quando ele vai colocar aqui, ó, né, ó, a moral de cada sociedade ou classe é relativa, mas as morais particulares se integram em um processo de conquista, tá, de uma moral verdadeiramente humana e universal. Essa parte da conquista aqui é que eu acho que tem muita gente que vai fazer a famosa leitura equivocada do Marx, né? Porque o que o Marx está mais ou menos voltando aqui dentro da teoria marxista, ele vai estar colocando assim, olha, o homem se estabelece a partir de relações de trabalho. O homem se estabelece a partir de relações econômicas. Quais são as relações econômicas que a gente está vendo hoje, que a gente observa hoje na humanidade? Lembra que Marx vai viver ali na virada do século XIX para o século XX, né? Ele vai dizer assim, a gente tinha um feudalismo, né? Uma relação feudal, começa a surgir uma relação mercantil, dessa relação mercantil começa a surgir uma relação capitalista. Então o Marx ele vai estar nesse momento, essa transição aí do mundo feudal para o mundo capitalista, vamos dizer assim. E ele está vendo todos os problemas que isso está causando, né? Principalmente a crítica dele vai ser lá na sociedade industrial da Inglaterra. Então ele vai dizer assim, a gente vê que é uma evolução. Sim, é muito melhor uma sociedade capitalista do que uma sociedade feudal, né? É óbvio que a gente vai ver que a qualidade de vida, não de um operário, né? Naquela época lá, o operário trabalhava lá 20 horas por dia, criança trabalhando em fábrica, enfim, né? Mas assim, dá para observar que a sociedade hoje é mais rica do que era, por exemplo, a sociedade feudal. Mas dá para observar que tem problemas, né? Qualquer um que tenha visto um filme aí
da era industrial lá do século XIX sabe que tinha problemas. Então não é preciso ser um grande teórico para observar que tem problemas. Então o Marx vai dizer assim, ó, naturalmente a gente passou do feudalismo para o mercantilismo, do mercantilismo para o capitalismo. Do capitalismo a gente vai partir para um modelo que vai ser o comunismo, né, onde a propriedade privada ela seria diluída, né, a gente voltaria lá para aquele início da humanidade onde tudo seria de todo mundo, mas ainda haveria conflitos, porque ainda sendo tudo de todo mundo, vai existir aí uma dificuldade nas relações, né, porque um vai ter que trabalhar de um jeito, outro vai ter que trabalhar de outro. Tipo, alguém vai ter que levar o lixo para fora, né? Vamos dizer assim. Alguém vai ter que fazer aqueles trabalhos que a gente não considera que são os trabalhos melhores, são os trabalhos piores. O que no passado seria feito pelo escravo, né? O que lá na sociedade hindu seria feito pelos Dalits, né? Mas ninguém mais quer ter escravo, ninguém mais quer ter alguém considerado de uma casta inferior para fazer os trabalhos mais duros. Mas alguém vai ter que fazer. E como é que a gente vai fazer isso? Alguém vai ter que determinar isso. Isso seria o estado do comunismo, onde ainda haveria uma intervenção, digamos assim, estatal, dizendo, ó, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, e no futuro a gente teria então o socialismo, que seria o ápice da utopia, né? A utopia marxista seria o socialismo, onde as pessoas não haveria mais classes sociais, todo mundo seria igual e todo mundo seria harmônico, né? Veja que isso é até engraçado para um filósofo extremamente materialista, ele tem uma visão de mundo bastante ideal, né? Bastante utópica, né? Um lugar onde todo mundo é utópico, né? Utopos, né? Não um lugar, né? Uma sociedade onde todo mundo seria harmônico, perfeito, é meio complicado, né? A gente sabe que o ser humano é meio... A gente que estuda psicanálise sabe que o ser humano é meio complicado, né? Então, mas o ideal do Marx seria isso. Isso aconteceria naturalmente, tá? Algumas pessoas quiseram, ao longo da história, cortar caminho, né? Não, peraí, vai demorar muito para acontecer isso. Vamos fazer uma revolução aqui e vamos implantar isso à força, né? E aí a gente viu o que aconteceu, né? Exemplos aí na Rússia, né? Coreia, China e tudo mais, né? Então, existe muita gente que ainda fala assim, né? Ocorre uma leitura equivocada do Marx, mas enfim, né? Né? Isso aqui é o que o Marx está colocando como proposição, né? Então haveria essa tendência da moral da sociedade, que é dividida em classes, que são morais relativas, né? Então cada classe vai ter uma moral lá sobre o que é certo e o que é errado, né? O que é certo para um operário não é o que é certo para um burguês, o que é certo para um homem do campo não é bem o que é certo para um homem na cidade, né? Existe essa relativização, só que com o tempo essas morais particulares se uniriam e faria uma moral humana, né, uma ética humana universal, tá? E por fim, isso aqui é bem marxista, tá? O homem deve intervir na transformação da sociedade. Aí de novo, né, uma leitura talvez equivocada, que muita gente entendeu, então tem que fazer uma revolução. Não é bem isso, né? Porque sem a intervenção prática e consciente pode-se verificar o retorno à barbárie, né? Então, ou seja, a submissão de uma classe sobre a outra, que era a grande crítica do Marx, né? Quem vai dizer assim, ó, a classe burguesa oprime a classe operária, que era quando ele fez a leitura dele. Então o que ele vai dizer basicamente aqui? Que o homem precisa intervir para fazer a sua transformação social. Então o que ele está colocando, de novo, a praxis, né? Essa mudança de uma sociedade de morais relativas de cada classe para uma moral universal, ela não vai acontecer se a gente não agir, tá? Só que, veja, agir é uma coisa, né? Forçar é outra. São coisas bem diferentes. Tá? Eu não tenho um domínio aí profundo da teoria marxista, nunca li Marx a fundo, mas até onde eu saiba, Marx nunca propôs que você tentasse impor pela força essa evolução, vamos colocar assim. Tá? Mas sim, Marx vai dizer, é apenas pela ação contínua do homem, intervindo sobre as próprias relações de trabalho, as próprias relações sociais que o homem tem com outros homens, que a gente vai partir dessa condição aí de várias morais relativas para uma moral universal, uma moral total para todos os homens, onde, em tese, né, a ideia seria essa, todo mundo seria feliz, todo mundo teria aí uma condição de vida adequada, boa para todo mundo, né? Então, basicamente é isso, tá? A gente termina aqui com o Marx, e aí foi como eu falei para vocês, no texto não tá colocado, né? Mas eu vou depois disponibilizar para vocês alguns vídeos aí sobre ética libertária, porque o que vem depois de Marx pode perguntar assim, termina com Marx então o pensamento marxista é o último? Não é, o pensamento marxista não é o último.
Houveram outros pensadores depois, aí, pós-Marx. Alguns se destacaram mais, outros se destacaram menos. E o que está vindo muito à tona hoje, né, na contemporaneidade, é essa questão do libertarianismo, que é o libertarianismo vai ser uma crítica ao próprio Marx, não tanto ao marxismo, acaba sendo uma crítica ao marxismo também, mas o libertarianismo vai ser uma crítica basicamente ao modelo de ideia de estados, né, de governantes, de o Estado governando o indivíduo, né? O libertarianismo ele vai, até dentro de uma concepção bem material também, dizer que não deveria ser assim. Deveria ser o indivíduo é que deve estar ser colocado em primeiro lugar e não o Estado, não o coletivo, né? Então é uma nova concepção, digamos assim. Nova não, né? É bem antigo. Mas é o que está vindo mais à tona hoje. E como no texto ele não aborda, então eu vou colocar alguns vídeos para vocês, só para vocês terem contato, terem conhecimento, saber que existe, né? Saber que isso daí está aí, é o que tem hoje aí de mais atual em matéria aí de pensamento ético. E aí vocês vão, né, ver esse vídeo aí, depois no nosso encontro síncrono a gente tira qualquer dúvida que vocês tenham aí, tá? Sobre esses vídeos ou sobre o material aqui que a gente está vendo do texto, sobre Marx, sobre Freud, né, sobre o pragmatismo, ou, claro, né, de outros teóricos aí que a gente viu em vídeos passados. Tudo bem? Então, acho que o nosso próximo encontro agora sim vai ser ainda tem esses vídeos que eu vou colocar, né? Mas tem o nosso encontro síncrono, então a gente se encontra lá, a gente se vê lá, anotem as dúvidas, que na medida do possível a gente vai tentando esclarecer o que dá, tá ok? Então, até mais então, bons estudos aí, tchau, tchau.